Nós estamos expondo a Bíblia. Este é o módulo 7, a criação do universo. Tomamos por texto base Gênesis capítulo 1, o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este primeiro verso é uma declaração condensada que capta a essência de um conteúdo mais amplo que vai se desenrolar a partir do verso de número 2. Nesse verso de número 1, Deus define o que ele fez. Nos demais versos, o Senhor demonstra o processo que ele utilizou para criar os céus e a terra. Imagine você uma cidade. Alguém chega e declara: eu construí a cidade. Depois, ele precisa explicar como ele fez, como ele abriu as ruas, cortando os quarteirões, como ele edificou as casas. Da mesma maneira, o Senhor, nesse primeiro parágrafo, ele resume aquilo que ele está criando e nos demais versos ele detalha a criação. E o que é que esta declaração, no princípio criou Deus os céus e a terra, nos ensina? Primeiro, que todas as coisas foram criadas por Deus, tanto as visíveis quanto as invisíveis. É o que lemos em Colossenses no capítulo 1, o versículo 16. Pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Estamos aqui declarando então que também os anjos foram criados, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Quando olhamos em Deus, nas três pessoas da Trindade, podemos designar o papel de cada um deles na criação dos céus e da terra. Deus, o Pai, foi como o arquiteto, dando a concepção de como tudo devia ser. O Filho de Deus foi como engenheiro, estabelecendo os fundamentos e as leis de todas as coisas. E o Espírito Santo foi o construtor. A segunda coisa que esse verso nos ensina é que o universo teve um princípio. Em Hebreus capítulo 1, o versículo 10, nós lemos: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são as obras de suas mãos. Portanto, se o universo tem um princípio e Deus está criando esse universo, Deus está para fora desse princípio. Ele está naquilo que nós chamamos a eternidade passada. Como Deus criou o universo? Ele o criou do nada. E aqui, para nos ajudar a entender a obra da criação, precisamos ir ao hebraico. A palavra criar em hebraico chama-se bará, que significa criar algo do nada, sem uso de matéria pré-existente. É por isso que quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, o versículo 3, nós temos a seguinte afirmação: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Por que precisamos recorrer à fé para entender como se deu a criação? Porque o objeto que nos transmite o conhecimento da criação é a revelação, isto é, a Bíblia. O objeto da ciência, por outro lado, é o mundo natural, é a coisa criada. Para que haja ciência, o objeto tem que se apresentar de forma consistente e replicável. E nós estamos diante de um ato singular. A origem do universo e a origem da vida não são fatos replicáveis. Por isso, o autor de Gênesis 1
usa também Bará para exprimir a criação da vida. Entenda, em Gênesis 1:1 temos a palavra Bará, Deus criando algo do nada. Em Gênesis 1:21, a palavra Bará surge de novo. Criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam e todas as aves. Aqui, Deus está usando uma matéria pré-existente, formando o corpo e injetando vida. O ato de colocar vida nas aves e nos peixes, usa-se a palavra Bará. É um upgrade na criação. A palavra Bará vai aparecer de novo em Gênesis, capítulo 1, o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. De novo a palavra Bará. Ele pega o homem, forma do barro, mas ao assoprar sobre ele o fôlego de vida, o Senhor estava injetando vida. Está de novo utilizando Bará. Então, Bará é tanto utilizado para criar algo do nada, como também para fazer um upgrade naquilo que era uma matéria pré-existente. E como se deu a criação do universo enquanto processo? Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos entender uma coisa. No verso 1, Deus cria os céus e a terra. No verso 2, ele faz a menção a respeito da terra. No entanto, o que ele está criando é o universo, extraindo do universo a terra. O que podemos fazer a seguinte explicação extraído da inteligência artificial. O existir potencialmente da Terra no instante inicial do Big Bang combina a ciência da transformação da matéria e energia com a filosofia da potencialidade. Toda matéria presente no Big Bang carregava dentro de si a capacidade de eventualmente formar a Terra, dando as condições e os processos certos ao longo do tempo. Essa perspectiva unifica a compreensão científica da formação do universo com noções filosóficas e teológicas de propósito e de potencialidade. Entenda, quando olhamos para o universo que está sobre nós, ele é o objeto que a revelação está nos explicando o propósito divino. Quando a ciência olha para o mesmo objeto, ela tem como leis de físicas que são replicáveis e que podem ser estudadas. Ambos olham para o mesmo objeto, mas com propósitos distintos. Como sabemos, então, que o propósito de Deus, quando ele criou o universo, era criar a terra? No Salmo 115, verso 16, diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, quando Deus pretendeu criar os céus, já tinha em mente a terra. Para demonstrar que Deus, objetivamente, ao criar o universo, tinha a intenção de tornar a Terra um planeta habitável para o remido, observa que nós temos no verso 1 de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra que foi criada atende às necessidades do mundo atual. Todavia, quando adentrarmos na eternidade, depois da morte e ressurreição ou do arrebatamento, o Senhor vai criar novos céus e nova terra. Está em Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Portanto, nós estamos vendo Deus criando os céus e a terra. E como ele fez isso? Se nós fizermos uma análise do objeto que estamos considerando, a criação do universo e da terra, o Senhor o faz
em 6 dias. No primeiro dia, ele cria a luz do ponto de vista cosmológico há 13,8 bilhões atrás. O Big Bang diz que a luz, sob forma de radiação, apareceu brevemente após o evento inicial. No segundo dia, Deus cria o firmamento, todo o conjunto de estrelas, isto há 12 bilhões de anos atrás. Ao fazer separação de águas e águas, ele cria os céus dos céus e cria o céu. Há 3,5 bilhões de anos atrás, nós temos a criação da Terra, o ajuste da Terra para produzir vegetação, quando aparece a terra seca e a vegetação. Isso se dá a 4,5 bilhões, aliás, a 3,5 bilhões de anos atrás, observando que a Terra, enquanto planeta, ela foi formada há 4,5 bilhões de anos atrás, concomitante com o Sol. No entanto, do ponto de vista do processo, o Sol aparece no relato de Gênesis no 4º dia. Nós vemos o Sol, a luz e as estrelas. Se nos colocarmos como observador de quem está na Terra, olhando para cima, a fotossíntese cria um ambiente que permite a irradiação do Sol penetrar no planeta Terra. No 5º dia, nós temos a criação das aves e dos peixes do ponto de vista cosmológico há 541 milhões de anos atrás. E no 6º dia, temos a criação dos animais terrestres e do ser humano, que do ponto de vista cosmológico tem 300 milhões de anos atrás, observando que a criação de Adão se deu há 5.000 anos atrás. E aí, nós precisamos entender o processo divino de Deus, de como ele vai trazendo a criação até desembocar na criação de Adão, ou seja, do homem como nós o conhecemos hoje, há 5.000 anos atrás. Esta é a história da criação, segundo o relato de Gênesis, fazendo um correlato com a cosmologia. Se este vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, compartilhe para que outros também venham aprender a conhecer nas Escrituras como se deu o processo da criação dos céus e da terra. Salve esse vídeo para você rever os textos que foram citados. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Meu nome é Pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.